Exatamente, nascido de mulher, né, Yahuanã, porém, uma mulher que não era virgem, mas foi casada com um sacerdote, tinha linhagem sacerdotal, não, como se diz, não era virgem, mas o tempo dela já tinha passado, não tinha mais filho, não tinha mais relação, tão tal que quando o querube avisou para Zacariel, ele disse que ela teria um filho, ele começou a sorrir, pois ele sabia que não tinha mais relação, não tinha mais nada, e não tinha como ela ter, porque era adiantada em idade. E assim o querube foi e castigou ele. Agora tu só vai falar quando for para o menino nascer. Quando você pega essa Bíblia Ferreira de Almeida, você vai ver que lá eles inventaram o tal do João. Como é que ele vai se chamar? É João. Nada a ver. Yahuanã era o nome dele. Então, se você for seguir essa Bíblia aí, você não vai encontrar Yahuanã, você vai encontrar João. É John no inglês, né? É John. Que conversa, rapaz. O nome dele chama-se Yahuanã. E ali foi exatamente o percussor de Yahushua, nascido de uma mulher. Mas ele era filho de Zacariel? Não. Nada a ver. Ele nasceu da mulher de Zacariel, sendo que ela ali estava como uma ungida também, tá? Por isso que Yahushua diz que de mulher não nasceu nenhum igual a ele. Por quê? Porque ele era descendente do Ruja do Altíssimo também. Assim como Mauro era pura em sua virgindade, Isabel também estava no lugar de uma virgem, porque ela não tinha mais relacionamento nenhum com o homem, tinha cessado os tempos dela. E ele sabe o que faz, ele não precisa pedir ou dar satisfação a homem aqui, não, do que ele faz não, faz e faz bem feito, e só ele sabe fazer, tá? Algumas pessoas têm um induto de Satanás para imaginar de que não funciona assim, porque assim os sábios em si, né, criam essas ideias. Mas para Yahweh não tem esse negócio não. Ele fez exatamente com que o seu percussor nascesse de uma mulher que não tinha mais virtude nenhuma sexual, tá? Porque ele é ele, e ele sabe o que faz. E você sabe o que aconteceu? Um rei arrogante e prepotente, por causa de sexo, ou seja, incentivação sexual, que é a dança do ventre, um rei chamado Herodes, o primeiro tentou matar Yahushua, mandou matar as crianças de Yahushua Leim de 0 a 2 anos, porque ele ficou enciumado, porque os astrólogos disseram que era o rei, o novo rei que ia nascer. Aí ele ficou enciumado e tentou se prevenir para não perder a patente de rei, e mandou matar as crianças. Isso 3 meses depois que os magos ficaram de voltar por lá para dizer onde estava Yahushua. Ele disse que ia adorar ele também. Conversa, era para matar. E aí o outro matou o profeta, da mesma linhagem de Herodes, né? Na mesma tribo de Yahudá, a tribo dos reis. Não achou o que fazer, mandou decapitar Herodes por vadiagem, por questão sexual, se você quer saber. Mandou a sobrinha dele, a filha de Filipe, chamada de Salomé no popular, dançar para ele a dança do ventre. Para quê? Para ele se masturbar, porque era isso que ele queria ver. Que ela não dava atenção para ele, ela não gostava dele, e ele era rei, tinha um poder na mão. Dança, Salomé, para mim, a dança do ventre. E ela não queria. E ele disse: eu te dou tudo o que tu pedires e tal, porque tudo eu tenho. E com isso, como ele tinha como se diz, o cetro de rei, ela foi e falou, dançou. Depois foi dizer para a mãe dela que ele ia dar o que ela pedisse. A Herodia, uma velha sem vergonha, tá? Futriqueira também, que disse que já tinha sido mulher até do velho pai Herodes, o primeiro Herodes, e agora estava com o terceiro Herodes. E ela foi e disse: pede a cabeça de Yahuanã numa bandeja de prata. E aí deu tristeza no rei, mas era tarde, ele tinha prometido. A honra dele estava em jogo. E olha ele aí segurando a cabeça de Yahuanã. Pois é, esse está ferrado.
Então, caríssimos, não adianta discutir, a linhagem de Mauroen é da tribo dos levitas. A linhagem de Isabel, no popular, também é da tribo dos levitas. Ela era mulher de um sacerdote já idoso, tá bom? Então, isso é um fato. Eu não aceito essa questão de dizer, não, Jesus, filho de Davi. Isso aí já é mais do que profano dizer isso. E como o cego Batimeu clamou, ele clamou, foi Ialruxo, filho de Ialro, tende piedade de mim. Pois é, foi assim que ele clamou. E não tem como duvidar, porque isso era no hebraico paleoarcaico. E eu digo para vocês, quem se embriagar com essa questão de que Ialruxo descende da tribo de Ialrudá, pode ter certeza, está mais do que embriagado, tá? Pois era a tribo que deu mais adúltero, prostitutas, tudo foi essa daí, tá? E eu não tenho nenhum medo de falar o que estou falando, porque é fato e contra fatos não é argumento. Então, quando Ialruxo disse que de mulher não nasceu nenhum homem semelhante a Ialruhanã, ele sabia o que estava falando, tá? Pois ele também descendia do Ruraulrim de Ialro, tá bom? É aquela questão que as pessoas não têm o entendimento. Agora imagina, se esses dois, Ialruxa e Ialruhanã, desde o ventre eram ungidos do poder do Rura do Altíssimo, os outros aqui só tiveram uma pequena, digamos assim, um pequeno sopro. E mesmo assim o Lialro, né, o chamado de Elias, prometeu a porção dobrada dele, do Rura que estava nele, ao percussor dele, que é chamado de Eliseu, eu ainda não sei o nome. Eu até tinha uma lista, mas eu perdi com o nome verdadeiro dele no hebraico paleoarcaico. Então, imagina o que esse homem não fez. Ressuscitou mortos, um defunto caiu em cima da sepultura dele, ressuscitou. Está lá em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 13, por ali assim, viu? E esse poder, ele não pode habitar em qualquer coisa, não. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, ele não sabeis que o teu corpo é o templo do Rura de Ialro, e se tu destruíres esse templo, eu te destruirei. Então, nós temos que zelar pelo nosso corpo se nós quisermos ter esse poder na nossa vida. Mas tem a oposição também do Espírito Santo aí. Tem pessoas recebendo esse Espírito e dançando o cavalo de fogo, sapato de fogo, dançando o escambau de bico e dizendo que é o poder do Altíssimo. Nunca tiveram tão confundidos na vida. Pois é, do Rura do Altíssimo não se zomba, tá certo? Então, quem quiser ter o poder de Ialro na sua vida, tente de purificar os seus atos, o seu corpo, a sua alimentação. Não pode ir usando qualquer coisa e achando que está purificado. Nada a ver. Tem que ter zelo, tem que ter pureza, porque ele não habita em qualquer corpo, não. Exatamente. Por isso foi solicitado de Ialro aos sacerdotes toda aquela pureza, que dali, da descendência do sumo sacerdote, teria que se tirar uma virgem pura, sem nunca ter sido tocada por mão de homem algum, isso é, na questão sexual. Mauren estava pura para ser usada pelo Rura do Altíssimo. Mas ela casou com José, e José era da tribo de Davi. Conversa. Eles muito bem sabiam que eles não podiam misturar as linhagens, tá? Era como unir a fase com o neutro, dava fogo, dava curto-circuito. Então não podia. Com certeza, sem nenhuma dúvida, Ialrussef também era da linhagem dos levitas. Por isso foi providenciado a união dos dois. E ali tinha um porquê também. Ela ia ficar gestante, ia mostrar o ventre e ela poderia ser queimada, porque ela era descendente dos levitas. E segundo a história, ela estava na tutela de um velho sacerdote, tá? Pois é por aí.
Até a próxima.